Olá, meu povo, está no ar mais um iPod, o videocast da SMAP. Quem nos acompanha pelo YouTube vai perceber que o nosso cenário continua cor-de-rosa. Como esse programa ainda está sendo gravado no mês de outubro, essa é a nossa colaboração, né? Essa alusão a esse movimento internacional que é o Outubro Rosa, que incentiva todas nós mulheres, além de nos observarmos, a fazermos com frequência o exame da mamografia, que é o mais indicado e capaz a identificar de forma precoce algum indício que possa vir a ser um câncer de mama. Então, mulheres, observem-se, não descuidem dos seus exames. A gente pode alcançar um índice de até 95% de cura em casos de câncer de mama identificados precocemente. Dado então o recado do dia, vamos ao tema de hoje? A mesa colorida hoje conversa com Marlene Ulriksen, que é terapeuta ocupacional, ela é especialista em saúde do idoso, e nós conversamos também com o Dr. Osamu Narita, ele que é juiz titular do Juizado Especial Criminal do Idoso. E óbvio, tá claro, qual é o tema da nossa conversa de hoje. Os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Tema esse que com certeza não podia deixar de ser conversado aqui na nossa mesa colorida. A ambos, muitíssimo obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, né, por virem até aqui atender ao nosso convite. Doutor Osamu, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, na sua opinião, quais, né, os principais avanços que nós conseguimos nesses 20 anos de Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil? Boa tarde, Mônica. Eu quero primeiramente te agradecer a toda a instituição pelo honroso convite que me faz. Quero também cumprimentar a Marlene, não é? Que, como eu, somos convidados aqui. E parabenizar por este evento. Cumprimentar também o seu público, que lhe acompanha com muita frequência. Obrigada. Muito bem. Esse é um tema importante, interessante. Vivemos o momento em que toda a sociedade ela se volta para isso, porque cada vez mais a população idosa ela cresce. Então, as políticas públicas elas estão voltadas, olhando para esse fenômeno social, que é o crescimento exponencial, eu digo, das pessoas idosas. E há 20 anos atrás foi elaborado um estatuto, o Estatuto do Idoso aqui no Brasil, seguindo toda uma orientação mundial, de modo que há avanços registrados, não é? Como, por exemplo, a própria condensação de diversas normas que estavam espalhadas por todo um ordenamento dentro desse documento legislativo, né? O Estatuto do Idoso é, portanto, um conjunto de regras que advém da própria Constituição Federal, do Código Penal, do Código Civil, e a ideia é exatamente dar uma guarida especial à pessoa idosa. E este talvez seja o grande avanço, né? Chamar a atenção da sociedade, da população, para a existência de um arcabouço jurídico a serviço da proteção do idoso. Perfeito. Inclusive, há uma orientação, né? Marlene, antes de começarmos aqui a gravação do programa, conversava com a gente e citou a década do envelhecimento. Saudável. Como é que isso funciona? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Estou muito feliz de falar sobre um assunto que é o meu dia a dia e que faz os meus olhos brilharem, né? Então, a Organização Mundial de Saúde instituiu que de 2020 a 2030 seria a década do envelhecimento e que ela propõe facilitar a capacidade das pessoas idosas de participar e contribuir na sua comunidade e na sociedade. Então, propõe também uma mudança na maneira como pensamos, como agimos e como sentimos com relação ao envelhecimento. Como reagimos a ele, E como reagimos a ele. Então, só que esse projeto, a década do envelhecimento, né, logo depois que ele foi instituído, veio a pandemia,
e, por incrível que pareça, atingiu fortemente os nossos idosos, né? Tanto física como mentalmente e pela própria fragilidade. Então, esse tema da Organização Mundial da Saúde ficou meio que submerso nessa pandemia que nos ocupou a todos, né? No mundo inteiro. E agora estamos retomando a possibilidade de agirmos nessa direção, de um envelhecimento mais saudável, com mais participação social, com mais respeito, com mais dignidade para os nossos idosos. Essa proposta dialoga muito bem com com esse documento, né, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, porque, a meu ver, traz no seu arcabouço essa forma de ver o envelhecimento, né? E de como viver esse envelhecimento. Afinal de contas, todos nós lá chegaremos, se Deus quiser, se não nos formos antes. Não é? Então, como é que estaremos nós quando estivermos nessa condição, né? De como é que eu vou viver? Vou ser capaz de fazer o quê quando eu estiver, sei lá, com meus 60, com meus 70, 80, 90 anos, né? A estimativa de vida aumentou muito Exatamente. No Brasil. Então, como é que eu quero estar quando eu chegar lá? Então, a forma como todo mundo age em relação a isso, ela é fundamental, né? Exatamente. E o que tem sido feito também, né? Não só responsabilizar o idoso pelo seu envelhecimento. Então, assim, o Estatuto garante que é dever também da família e do Estado, da sociedade, da comunidade como um todo. E não é só desse idoso que envelhece, né? Então, essa responsabilização pelo envelhecimento, ele tem que ter condição de envelhecer bem, para chegar bem. Ele faz a parte dele, mas Exatamente. Esse ao redor tem que estar preparado. Exatamente, tem todo um arcabouço aí que dá suporte para que se envelheça bem, né? E o tema vai muito além daquilo que a gente vê e daquilo que a gente percebe. Marlene, né? dentro disso que você aborda, não é? Há algo que pouco se pensa, pouco se diz, que é a participação do próprio idoso nesse processo. Exatamente. Né? O idoso, ele não é apenas um ente passivo, mas ele tem que atuar dentro desse processo de maneira extremamente participativa e ativa. E a idade, a boa idade, não é? Eu posso dizer porque acabo de completar 60 anos, me sinto à vontade para falar sobre esse tema. Parabéns. Muito obrigado. Então, a boa idade, na verdade, é um processo que começa desde o nosso nascimento. Ao nascermos, já começamos a envelhecer. Né? Isso é um processo inerente à vida àqueles que continuam vivos. Tá? Então, quando se fala do cuidado com as pessoas idosas hoje, toda uma política pública, tem que se lembrar que esse processo começa-se lá atrás, né? Ainda Exatamente. quando éramos crianças e passando por todo esse processo. Então, o idoso hoje, ele porque venceu todas essas etapas, e o que se pergunta é o que essa pessoa, esse ser humano, da construção da sua vida, fez para chegar de maneira saudável ali. Né? A gente tem que realmente reconhecer que, por um lado, há toda uma política pública a serviço da pessoa idosa, mas, por outro, não podemos tirar sobre cada um de nós a responsabilidade de chegarmos à boa idade da maneira mais produtiva, melhor. Né? Perfeito. Doutor Osamo, lá no juizado, no dia a dia, o que é mais comum? Que tipo de ação é mais comum vocês receberem? Considerando que é um juizado criminal, né? O juizado criminal do idoso, muito boa pergunta. Esse juizado, essa instituição, ela foi objeto da criação normativa dos nossos legisladores quando idealizaram um procedimento curto, célere, baseado no princípio da celeridade, da simplicidade, da oralidade, não é? E os legisladores entenderam que deveriam reunir alguns tipos penais a serem, digamos, terem um procedimento especial, que são aqueles crimes apenados com até 2 anos de reclusão. Então, o nosso juizado, ele tem como competência processar e julgar crimes praticados contra a pessoa idosa, assim consideradas aquelas
de 60 anos ou mais. Né? Então, dentro desse espectro, os crimes que mais se perpetram ali, e a gente tem essa estatística, são os crimes de violência. Né? De modo geral, a violência física, que são as lesões corporais, né? A violência psicológica, que a ameaça, a calúnia, a difamação, a injúria. Existe também um outro tipo de violência muito comum, que é a violência econômica, se assim posso chamar, né? Que é a violência patrimonial. Quando os cuidadores, eu digo pessoas próximas, e geralmente da família, eles se assenhoram do patrimônio do idoso. Né? Seja cartão de crédito, seja conta bancária, seja o gerenciamento dos bens, é uma forma de violência. E eu fico pensando assim, hoje em dia, né, com essa WhatsApp, né, o Pix, né, nem todo idoso está de fato apto, né, a gerir esse tipo de tecnologia. Então, acabam sendo muito mais suscetíveis, né, a golpes e de gente desconhecida e de gente conhecida também, né? Verdade. Exatamente, com certeza. Basta a pessoa se aposentar para começar a receber telefonema e proposta, que são todos golpes. Né? E fora os consignados, né? As Exatamente. propostas de consignados, o que deveria ser uma proposta, né? De uma coisa boa, né? Para o idoso, acaba sendo uma grande cilada, não é verdade? Exatamente. E nós temos lá, dentro desse assunto, de fato, recebemos diversas denúncias, né? De idosos que têm subtraído valores através de propostas mirabolantes. Por exemplo, é comum o idoso ter uma dívida, né? Esse empréstimo consignado que você acaba de dizer. E aparece... Feita por ele ou não, né? Feita por ele ou não. E aparece uma outra instituição, e geralmente são aqueles representantes de banco, de instituições financeiras, que de forma até macumunada, não é? Eles se interagem e conseguem obter informações privilegiadas, não é? E a gente não se sabe como, e apresenta àquele idoso uma proposta mirabolante de sanar aquela dívida e ainda ficar com um valor, um troco, né? Quando na verdade é uma renegociação de dívida. Muitas vezes essa empresa se apresenta como representante, né, do idoso, recebe uma procuração do idoso, se apresenta à instituição bancária, firma um novo contrato bancário, não é? E geralmente muito mais oneroso. Transfere para o idoso uma pequena parcela, mas quando o idoso vai se aperceber, ficou um remanescente lá de 60, 80 parcelas de valores menores, mas que no cômputo final, muito maior do que a dívida original. E aí a gente está falando de golpe, né? Mas existem outros casos que são, como é que eu vou dizer, trazidos, né, à tona pelos próprios familiares, né? Que são os cuidadores, né? Exatamente, com certeza. Você deve presenciar com frequência, né? Também temos a questão da omissão, né? De você ver e não fazer nada, né? Não só dos familiares, mas de outros idosos. E a gente percebe no nosso dia a dia realmente que algumas situações assim que colocam o idoso numa situação totalmente indigna pelos próprios familiares, né? Se apropriam do cartão de crédito, da casa, dos bens. Sempre com a desculpa de que vou gerenciar. Vou cuidar, gerenciar, né? E acaba incorporando a renda do idoso à renda do restante da família. A ponto do idoso não ter acesso à sua medicação, não ter acesso a um serviço, a um plano de saúde, a um serviço de saúde. Porque o idoso, nesse caso, em alguns casos, deixa de ser a prioridade. Apesar de que ele é o dono, e passa... Ele é o detentor da renda. Detentor da renda, o dono da casa, e muitas vezes ele é relegado a um segundo plano, a um terceiro plano, a um quartinho nos fundos, quando aquela casa já não gira mais em torno dele, gira em torno da família.
Isso é muito comum da gente ver. E a perda da autonomia, né? Perda Deve ser da muito autonomia, doída, né? do papel social. Às vezes ele já vem acumulando perdas, né? Perda de filhos, perda do cônjuge. E aí vai acumulando perdas e vai. E os amigos também, né? Os amigos, e aí vai acumulando a depressão, a tristeza, né? Vai se encolhendo, vai se diminuindo, até mesmo diante da família. Então, uma família atenta, uma família que realmente se propõe a cuidar do seu idoso, está atenta a todos esses detalhes, né? E cuida, dando realmente dignidade ao seu idoso. Complementando, dentro da minha realidade, né? Não o que você fala, mas trazendo um dado a mais, é que esse tipo de violência que se vê, como a citada por você, Marlene, ela encontra na esfera criminal uma outra realidade. É quando o idoso ele está desfalcado de patrimônio e relegado ao nada, praticamente, abandonado. É o crime de abandono. É o crime de desprezo, né? É o idoso que sequer pode se servir da própria moradia para morar, mas nesse caso ele é posto na rua, literalmente posto na rua, porque são pessoas de baixa renda, pessoas que não detêm um patrimônio e por conta disso e de todas esse tratamento preconceituoso, aquele idoso é expulso de casa. E muitas vezes essa realidade não chega ao nosso conhecimento, né? Por quê? Se torna um morador de rua. Quem vai tomar conhecimento daquilo, né? Os familiares não vão, os vizinhos também muito menos. Então se torna um idoso, como já aconteceu o caso lá de pessoas assim, e quando investigando o caso, verificamos que eram pessoas com boa renda, mas que, naquele caso, mas que foram colocados lá fora da sua residência. E hoje, doutor Samo, no dia a dia, quem é que faz as denúncias, digamos assim? Como é que as informações chegam no juizado? O próprio idoso vai até lá? Olha, funciona? Mônica, muito boa pergunta. Essa pergunta, ela revela uma necessidade. A necessidade de divulgação do trabalho do poder público como um todo, tá? Então, temos o Centro Integrado da Cidadania, que acolhe ali o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso, o NAP, o Centro de Apoio Psicológico, a Ordem dos Advogados do Brasil, que fica na Rua da Glória. Sim. Né? E onde está localizada, inclusive, a delegacia. Né? O acesso ao juizado é pela Rua Professor Duarte, tá? Ali próximo do IMIP. Então, o que se vê é que... Quem é que faz a denúncia? Assim, né? Então, dizendo, a importância de levar ao conhecimento público a existência dessas instituições. Desse serviço, Por né? quê? Porque ali onde o idoso, o próprio idoso, o noticiante, né, ou algum familiar pode se dirigir e registrar uma ocorrência, um boletim de ocorrência, fazer a anotação de alguma conduta criminosa. Né? Então o caminho é esse, é o poder público, ali no caso a delegacia do idoso, é o primeiro passo. Então, ao passo que nós temos aqueles familiares que são os usurpadores, digamos assim, né, da vida, da renda, da autonomia do idoso, por outro lado, temos aqueles que levam ao conhecimento do poder público, não é isso? Sim, sim. Até mesmo, na nossa experiência, a gente vê casos de cuidadores que denunciam. Cuidadores, funcionários, às vezes um motorista, um funcionário, um cuidador mesmo direto, que percebe que tem contato direto com o idoso, tem contato direto e percebe essa negligência e denuncia, que observa, vai lá e denuncia. Não é recorrente, não é incomum. Né? Eu esqueci, me permita fazer lembrar aqui, existe um outro tipo de violência que não foi citado, que eu não citei, que é a violência sexual, né? Que é também uma ocorrência. Já tivemos alguns casos assim, né? Senhoras idosas, quase que não sem conhecimento de si próprio, né? Mas eram servidas por pessoas próximas, né? Vizinhos que se serviam, né? Tivemos um caso disso, tivemos a interveniência do setor psicossocial.
Uma outra forma de violência é quando muitas vezes a família tem uma certa renda e coloca o idoso sob os cuidados de uma cuidadora. Não raras as vezes, essa cuidadora ela se aproveita da situação para iniciar um intercurso com aquele idoso e gerar um sentimento digamos, de paixão, né? Então, o idoso se torna vítima daquela situação ali, onde a cuidadora se torna e se declara a mulher dele e passa a gerenciar todas as coisas, né? Inclusive consegue procuração. Algumas vezes já nos deparamos com isso, não é? E com boa solução, nós terminamos com aquele problema ali, e encaminhamos os casos à justiça necessária. Esse caso aqui, só para complementar, é porque muitas vezes o idoso ele precisa ser interditado. Né? Essa é uma necessidade. Eu acho que não é uma vergonha você sugerir a interdição de algum idoso, desde que o curador, o responsável civil, ele seja uma pessoa responsável no sentido de valor moral, né? E cuide daquele idoso como se fosse si próprio. Né? Então, há necessidade em determinados momentos de se intervir, de tirar aquele idoso da sua condição de gerente próprio da vida e a justiça nomear, designar um interventor, né? Um curador. Esse caso que o senhor mencionou agora acaba me remetendo a situações que eu costumo viver, porque a minha mãe tem 89 anos, né? E ela é uma paciente, né? Uma cliente do daycare, do qual Marlene e o marido, Laerte, são proprietários e responsáveis. Né? É um daycare para idosos, onde lá eles fazem 5 refeições, tem um acompanhamento de terapia ocupacional, fono, musicoterapia, fisioterapia. É um negócio sensacional. Eu preciso de um solar para mim no futuro. Me aguardem. Já tem. Mas por que eu falei isso? Porque eu percebi na minha mãe, né, um afloramento da sexualidade, apesar dela não ter acesso, né, contato físico, né, com outras pessoas e tal, mas eu percebo até na fala, aflorou a sexualidade. E quem me alertou para isso foi Marlene, que conversou comigo sobre isso, que é comum, né? Então eu já fiquei imaginando, esse caso aí que o senhor citou, o idoso que se apaixona pela cuidadora, que se intitula como esposa, né, como a companheira, consegue uma procuração, né? E aí a gente atua do ponto de vista legal, para com esse processo, mas aí eu a louca aqui, já tô pensando, gente, e olha a dependência que se criou nesse idoso, como é que ele vai... A dependência, né? Emocional que né? É toda uma manipulação, pois essa é a verdade. Gente, então, assim, ele tirou proveito, né, de uma doença, porque é um comportamento de determinadas demências, né? Porque existem vários tipos de demência e algumas delas geram esse comportamento. Esse comportamento de diminuição da questão ética, da questão da moral. Fica sem filtro, né? Sem filtro, vamos dizer assim. Não é essa pessoa. Então, realmente, cria-se cria-se, né, essa situação em torno disso. Né? Mônica, eu me permito fazer um comentário. Enquanto falávamos aqui, me veio à mente o seguinte. Tirar uma ideia equivocada que toda a sociedade ela age com preconceito contra o idoso. Não é verdade. Não. É uma pequena parcela, aquela parcela que, digamos assim, segue pela senda da criminalidade, do desrespeito, mas uma grande maioria de pessoas, inclusive como você, né, que tem esse olhar diferenciado para com o idoso. E isso... parece que não, mas há uma previsão legal para isso, que é a inclusão social, né? Sim, o reconhecimento do idoso como um ser capaz, porque, regra geral, o preconceito, o idadismo, né? A palavra tão na moda, o idadismo é esse preconceito, esse olhar com uma concepção pré-formada de que o idoso é incapaz, ele não se serve mais para nada, né?
Então, essa inclusão social, através desse trabalho que vocês fazem ali, é o reconhecimento do caráter da pessoa, e das habilidades, qualidades, né? Você comentava que ali eles também cozinham, né? Tem a participação social, a interação social, né? O aprendizado. Isso tudo faz parte de políticas públicas que deveriam ser atendidas pelo poder público, né? Sim. Mas, graças a Deus, existem pessoas, assim como você, instituições privadas que realizam muito bem esse trabalho. Realmente, nosso trabalho ocupa uma lacuna que até bem pouco tempo tinha no mercado, né, do envelhecimento. Então, assim, só existiam, pelo menos aqui em Recife, as instituições de longa permanência. Então, eu trabalhei em uma delas durante 10 anos e eu nutri, durante esse tempo, um sonho de cuidar do idoso, mas devolver para a família, para não romper esse vínculo afetivo, esse vínculo com a família. Porque uma coisa é o idoso estar lá na instituição e ele ser visto uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Ele recebe visitas. Ele recebe visitas. Outra coisa é o idoso ir para casa dormir, sentir o seu ambiente, o cheirinho da sua casa, o cheiro das suas coisas, a sua cama, o seu cantinho, o vínculo que ele tem com aquele filho, com aquela nora, com aquele neto. Então, assim, a gente sabe que tem alguns casos em que realmente a institucionalização ela é necessária e até benéfica. É a melhor solução. Então, mas o meu propósito é justamente não romper esse vínculo com a família, que a gente sabe que as famílias têm as suas demandas, têm as suas necessidades diárias e nem sempre tem com quem deixar o idoso. E nem toda família tem uma estrutura para ter uma empregada, um motorista, uma cuidadora para de dia, uma cuidadora para de noite e gerenciar esse pessoal todo e administrar esse pessoal todo. E pagar esse pessoal todo, né? Então, porque assim, é caro. Para um idoso, ele ter uma boa qualidade de vida, vamos dizer assim, um bom desempenho, ele deve manter as suas funções, como motoras, cognitivas, até o quanto for possível. Então, o nosso trabalho se propõe a isso. E para você manter um idoso desse em casa, você teria que ter lá, segunda, quarta e sexta vai a fisioterapeuta de manhã, terça, quinta e sexta vai a terapeuta ocupacional, vai a fono, vai o profissional de educação física. E o dia do geriatra. E o dia do geriatra. Então, a vida da família, desculpa interromper, se torna um tumulto em torno daquela administração, do gerenciamento desse pessoal todo. Então... Mônica, enquanto você falava, interessante é que você promove tudo isso e você promove uma interação social, porque o idoso ele vai estar ali interagindo com outros idosos, o que não aconteceria se estivesse em casa. Né? Além desse custo que se tem com essa forma, né, de acolher o idoso, você tem o benefício da inclusão social. Da inclusão social, que é muito importante, né? A noção, a ideia de pertencimento. Hoje mesmo saiu uma postagem sobre o uso do crachá. Todo mundo lá é chamado pelo nome. Ninguém é chamado por vovô, nem por titia, né? Aí a gente pergunta, qual é o seu nome afetivo? O nome que você gosta de ser chamado. Então a gente chama... Dona Tetê, né? Eu gosto de ser chamada de Tetê, eu gosto de ser chamada de Cessa, eu gosto de ser chamada de Lurdinha, e assim a gente trata para dar dignidade, né, a esse idoso. Então, quando eles chegam, que vão tomar banho de sol, ficam ali conversando, sai muita coisa interessante. Sai muita coisa que, às vezes, em casa não tem quem os ouça. Então, assim, a gente não tem o tempo para dedicar. Talvez a maturidade para entender aquele tipo de conversa, né? Exatamente, para entender. Quantas coisas dessas são ditas e ninguém nem ouve, Ninguém nem ouve. E a gente percebe tanta coisa subjetiva ali naquela conversa, que a gente pode trazer para a família justamente para melhorar a vida daquele idoso, para melhorar aquela relação. E assim, eu tenho um caso de um esposo que procurou solar e a gente preenche um protocolo e eu perguntei qual é a sua expectativa com relação ao solar. Ele disse que a minha mulher pare com a ideia suicida, porque no último mês ela tentou suicídio 3 vezes. Terrível. Então é uma idosa jovem. Como é que você cuida desse idoso? Eu ia falar dessa coisa do idoso jovem, Muito jovem. Então, ela se integrou totalmente,
Com um mês que ela estava lá, ela pediu ao marido para ir ao shopping. Ele disse, ela comprou 5 vestidos. Um belo dia ela me chega lá de unha vermelha e de cílios postiços. Que maravilha. Maravilha. Você acha que quem está com depressão, querendo morrer, vai chegar de cílios postiços? Então a gente vê como o trabalho, né, como a socialização Eu é tenho fundamental. isso como- Nós verdade, somos fundamental. seres gregários, nós nascemos para viver junto, para ter contato com gente. Então, a pessoa isolada, ela só declina e acaba adoece, né? adoecendo Adoece a e cabeça, adoecendo todo o Adoece a contexto. cabeça, adoece o corpo, adoece quem está perto, Exatamente. adoece a conta bancária. É, com né? certeza. Mônica, dentro desse assunto que vocês estão falando, isso demonstra uma realidade, né? É um lado positivo de familiares, no caso que, como você, né? E outros mais, que têm pessoas idosas na família e que confia o cuidado dessa pessoa idosa a pessoas responsáveis, como a Marlene, né? São pessoas de um certo poder aquisitivo, né? Que se permite fazer isso. O trabalho que você faz é um trabalho de política pública, né? Sim. Uma política pública que deveria também ser desenvolvida pelo Estado, né? O direito à saúde, o direito de acesso ao transporte, o direito a uma justiça célere, rápida, o direito à boa alimentação, né? O direito ao lazer, ao conforto social, enfim. E dentro disso, é claro que uma coisa é a gente dizer assim, olha, o poder judiciário precisa fazer, o poder público precisa fazer isso. Outra é termos atitudes proativas para, dentro de um contexto de dificuldade, criarmos caminhos para isso. Perfeito, Exatamente. perfeito. E a gente Dar o diagnóstico é muito fácil, né, dá doutor? o diagnóstico fácil. Tem um problema. Mas o que nós estamos fazendo? Eu quero, assim, dar um testemunho muito positivo que a nossa equipe do Centro Integrado de Cidadania tem esse olhar proativo, esse olhar diferenciado. Tanto que o trabalho do Poder Judiciário, da Justiça propriamente dita, ela não se circunscreveu apenas à solução do conflito em cima do processo, dentro do processo. E Vai aqui é um além, dado, né? é muito além. E aqui é um dado importante que os atores que atuam ali, né, promotor de justiça, eu me incluo porque eu sou magistrado, mas tem os conciliadores, tem o setor psicossocial, todos nós estamos imbuídos não em acelerar o processo para julgar, mas ouvir o idoso e todo o contexto familiar e relacional para, a partir de um entendimento do que se passa mesmo, qual é o foco do problema, a gente abordar isso de maneira social. Né? E pensando nisso, foi criado um projeto, me permita falar desse projeto, que é o projeto Apoio Legal. Esse projeto completou agora recentemente 2 anos e solicitamos uma renovação desse acordo institucional que envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os setores psicossociais desses setores, dessas instituições. E qual é o objetivo desse apoio legal? É acolher, primeiramente, ouvir. Muitos idosos chegam ali desejosos de falar, né? E eles querem ser ouvidos, eles querem ser escutados. E a verdade é que a sociedade hoje está com muito pouca paciência para ouvir, né? E sobretudo o poder público como um todo, né? Você chega em qualquer ambiente, se você é idoso ou não, regra geral, infelizmente, há um descuidado no tratamento, né? E a gente mudou essa ideia. E lá temos esse projeto Apoio Legal. O objetivo é, o idoso chega, busca o atendimento, busca a justiça e ele recebe o apoio social, o apoio psicológico, é ouvido, é escutado. A humanização, do atendimento, para além do problema processual. Tanto é que, Marlene, que nós conseguimos, em mais de 90%, chegamos a isso quase, a resolução do conflito sem uma sentença judicial. Não é? Ouvindo as partes, interagindo com as pessoas. Por quê? Eu digo sempre, um bom acordo é melhor de qualquer sentença. Qualquer decisão que eu profira vai insatisfazer 50%. 50% vai dizer que eu sou um péssimo magistrado. E olha outras coisas mais, insensível, né? O outro 50% vai dizer, Deus do céu e este homem na terra. Né? Mas a gente sabe que é todo um discurso. Então o melhor caminho é o caminho suassório, é o caminho da composição. E lá nós temos
alguns meios de resolução do conflito. Primeiro é o diálogo entre eles próprios. Eles constroem essa solução. Né? E quando digo eles, eu estou me referindo a idosos. Idosos sós e sempre sós como pessoa, mas sempre acompanhados ou do defensor público ou de um advogado. Nada se decide ali sem a presença desses operadores do direito. Até para se valer o direito de defesa deles. O direito e de hoje argumentação. temos profissionais especializados em tratar de ações dos idosos, né? Sim, Seja do ponto de vista particular ou na defensoria pública, né? É verdade. Eu quero citar também a OAB. Nós inauguramos uma sala recentemente, essa sala foi pensada por nós para também acolher esse profissional. Hoje tivemos algumas audiências, por uma questão de estratégia institucional, a Defensoria Pública não pôde participar, justificável a ausência. Mas, pensando no idoso cujos processos não podem ser postergados, nós resolvemos nomear defensores públicos dativos, que são advogados que atuam na defesa, como você disse, do direito dos idosos. Ótimo. Alguma observação a mais, Marlene? Fala, cheia de recado de amor que eu sei. Não, na verdade, o que eu tenho a dizer é que realmente o meu trabalho alcança a uma parcela privilegiada da sociedade. Mas era uma parcela que era uma demanda que precisava desse espaço para ter o seu idoso. Né? E assim, mas a gente vê também movimento do poder público nessa direção e até mesmo o terceiro setor. Tem muitos grupos de idosos, tem muitos profissionais que abraçam essa causa e que criam grupos sociais, os grupos onde o idoso possa interagir, possa exercer a sua cidadania, grupos que se reúnem... Demonstrar sua autonomia, a sua autonomia, assistida, exatamente. Então, assim, tem também os centros de convivência, né, que é da assistência social, que também tem o mesmo modelo de centro-dia, linha, né? Centro de cuidado diário, né? Essa mesma linha que tem lá os profissionais. Então, assim, a sociedade, de alguma forma, está despertando para o fato de que estamos envelhecendo. Isso aí é um fato e agora nós temos que seguir na direção da proposta da década realmente do envelhecimento, com ações saudável, com ações preventivas. Eu penso também que com o próprio Estatuto da Pessoa Idosa preconiza que nós temos que levar educação para o povo. O povo tem que saber que nós estamos envelhecendo e a vida é um conto ligeiro. Anteontem eu tinha 18 anos, né? Mas, assim, o tempo passa muito rápido e nós temos que tomar providências na vida, até mesmo de nos preservarmos, de nos cuidar para que tenhamos uma velhice melhor. E, assim, como o doutor Osamo falou, trouxe aqui as orientações, as informações, muitas delas a gente não sabe, né? Porque essa área jurídica parece assim que a gente só... Nebulosa, né? É nebulosa, que a gente só penetra quando a gente precisa, né? Então, assim, essas orientações, a educação, psicoeducação, informação, orientação sobre as doenças, as maneiras de prevenir, né? As medidas preventivas, é uma responsabilidade de todos nós como profissionais de todas as áreas, né? E eu vejo assim que todos os profissionais de todos os segmentos têm que se inteirar. No outro dia, eu fui com uma idosa alugar um apartamento. O filho dela mora em Curitiba e essa idosa lúcida vai sozinha para o solar e tal. E o filho, ela falou, vou ver um apartamento. Meu coração ficou apertado. Como é que uma idosa vai sozinha, às 6 horas da noite, quando eu sair daqui, marca com um corretor, com a corretora, vai ver um apartamento. Gente, aí eu fiquei, assim, muito apreensiva, falei, não, eu vou com você. Fui subir com ela. O apartamento era tão pequeno, tão estreito, e eu penso, gente, o profissional da engenharia, da arquitetura, também tem que ter em mente que o dono daquele apartamento vai envelhecer,
que ele vai precisar de uma porta mais larga nesse banheiro, de um espaço maior nesse banheiro. Para colocar uma barra de apoio, para passar uma Você cadeira, não vê né? possibilidade de mexer ali sem derrubar uma pia ou sem, né? Então, assim, todos os profissionais, a questão da acessibilidade também, né? A questão do transporte, tudo isso é contemplado por essas medidas do Estatuto da Pessoa Idosa e também pelo que preconiza a OMS nessa década do envelhecimento. Doutor Samo, suas declarações finais. Olha, primeiramente agradecer por essa oportunidade, né, fantástica, fabulosa de participar dessa mesa aqui, tão bem formada, né, Marlene, com toda a sua experiência e conhecimento, você que nos conduz muito bem. Eu quero agradecer, tá, pela oportunidade de trazer ao público algumas informações sobre o nosso trabalho, né, sobre o que tem feito o Poder Judiciário, mais especificamente, na companhia de outras instituições que integram ali o Centro Integrado da Cidadania. O nome é bastante condigno, né, com o que prestamos ali. E, de fato, se disse aqui sobre avanços, e esses avanços são claros, são perceptíveis, né, uma legislação que fomenta o apoio ao idoso, seja com preferência na fila, seja com vaga especial, seja com celeridade processual, seja com prioridade do curso do processo, né? Seja com concessões de benefícios com BPC, né? Seja, enfim, há toda uma política pública já em curso, né? Agora, existe também outras demandas que precisam ser observadas. Os desafios continuam. Desafios continuam e cada vez mais crescentes, porque a população cada vez mais aumenta, a população idosa. E envelhecer não é algo que ocorre no estalar de dedos, é todo um processo, né? Foi ontem, mas é todo um processo, né? Envelhecer se constrói, o envelhecimento se constrói. E como tratar esse envelhecimento ao longo dos anos, né? Então, eu digo que envelhecer é um processo que começa no nascimento. Desde o nosso nascimento começamos a envelhecer, né? E pensar no velho, no idoso hoje, da pessoa idosa hoje, é pensar no que nós estamos fazendo na construção daquele momento que chegará para nós. Né? Quais são as políticas que nós estamos implementando a partir de nós mesmos? Quais desafios eu, como pessoa humana, jovem, eu me dirijo aos jovens, aos adolescentes, hoje, que desafios vocês estão fazendo? Quais são as suas propostas para o dia de hoje? Porque um dia, Deus permitindo, você chegará à velhice. E aquilo que acontecerá lá deve ser construído agora, neste momento. Eu quero encerrar, não sei se já é o encerramento, mas dizer... A nossa despedida, né? Se disse muitos que a base, a solução está na educação, está em melhores políticas públicas, concordo perfeitamente, a educação, o fomento de trabalhos, voltando, criando uma interação entre as gerações é importante, mas eu quero lembrar também que há valores que precedem a educação. Valores hoje que estão postos de lado. Por quê? Antigamente, eu me vejo lá, nós respeitávamos a palavra do idoso. Hoje não se dá atento mais ao que diz o idoso, né? Os valores se inverteram. Então hoje é um culto à eterna juventude. É um medo de se envelhecer, não é? Porque esses valores que fundamentam as ações se inverteram. Então é preciso voltar ao primeiro amor, retornar ali, buscar valores que estão perdidos, encrustados, não é? Valores éticos, valores morais, valores cristãos, valores, enfim, todos esses valores que estão sendo perdidos, não é? Para que tenhamos uma boa educação, para que a educação ela fomente bons cidadãos. Não é? Esses cidadãos de ponta, no sentido moral da palavra, e aí eu digo, tudo está para além do prático, do externo, muito, e sobretudo as principais bases estão dentro de nós, isso faça valer a mudança de toda uma geração. Tá? O Poder Judiciário, o juizado está ali de portas abertas. Se o seu problema não for resolvido ali, tenha certeza que nós vamos acolher, vamos te ouvir e vamos te encaminhar para o lugar certo. Isso é maravilhoso ouvir isso, né? Com certeza. Eu, como servidora pública, né, e como cidadã, fico mais feliz, né? Porque a gente sabe, a gente aqui acabou, o nosso tempo é curto, mas acabamos falando, claro,
de muitos avanços dos trabalhos que estão sendo feitos, mas a gente sabe que ainda tem muito a fazer, ainda tem muito desafio para vencer. O estatuto, de fato, ele é longo, ele é cuidadoso, né? E ele é atento. Mas mesmo assim, fico realmente feliz, né, que o nosso judiciário esteja preocupado, também atento e sensível, eu acho que essa é a palavra, esteja sensível ao tipo de necessidade, né, que a pessoa idosa traz, que ela traz para ela e traz para a vida de quem está perto, né? E como eu disse, eu falo disso com muita propriedade, porque tenho uma idosinha em casa, mas uma coisa que eu queria dizer antes de terminar... Esqueci de falar que eu queria dar um testemunho. Eu fui criado por vó. Ah, pois é, eu fui criado por vó. Eu fui criado por tia, então eu louvo a Deus pelo benefício de ser criado por pessoas idosas que me acolheram com tanto carinho. Eu falo minha mãe, né, mas assim, eu sou a terceira filha, a última filha, como ela diz assim, é o fim de rama. Meu irmão mais velho já tinha quase 10 anos quando eu nasci, então minha mãe já tinha quase 40 anos, então naquela época, nossa, uma mulher de quase 40 anos grávida, né, já era uma situação complicada, ela disse que tinha que esconder a barriga, enfim, por aí vai, muita história para contar. Então assim, ela é minha mãe, mas meio que hoje eu vejo assim, pessoas da idade dela já são avós de amigas minhas, né, então eu acabei sendo meio que criada por uma mãe-avó e digo para vocês, né, que é gratificante saber que o Poder Judiciário está preocupado com isso, porque assim como a minha mãe, que graças a Deus tem condições de frequentar um daycare, né, como o que Marlene organiza, mas quiseram todos os idosos, né, pudessem usufruir de um serviço como esse, mas fique aqui claro que aí é testemunho mesmo. Eu sei que para eles isso não é somente um negócio. É gente que gosta do que faz, que como ela mesma disse assim, que faz o olho brilhar, né? Porque cuidar de um idoso é muito difícil, muito difícil. São muitas mudanças, coisas que a gente não espera, que a gente não sabe como lidar. É diferente de lidar de criança, né? Porque são tantas informações, tem livros de como cuidar de crianças, o que eu fazer em determinado... O choro assim é cólica, o choro assado é fome, é sono. Não tem um livro desse para idoso, né? Então, quiseram todos os idosos ter essa oportunidade e aí fica a torcida, né, para que um dia a gente tenha, sim, essa disponibilidade desse tipo de serviço e de gente como vocês, sensíveis, todos, né? Que seja acessível a todos os cidadãos. Então, mais uma vez, a vocês, muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço. E que tenhamos um olhar mais empático. Né? Mais empático, mais humano, né? Mais humano para os nossos idosos, né? Que possamos... Enquanto falávamos aqui, veio aqui, já nasceu um projeto na minha cabeça aqui. Olha aí. E é o seguinte... Olha, eu vou levar esse projeto lá para o pessoal. Porque os idosos chegam lá, primeiro com dificuldade, a falta de acesso, tá? E quando eles chegam lá, alguns idosos, já tivemos casos de 2 idosos que morreram ali por falta de uma ambulância. Então, às vezes eles chegam ali com dificuldade de acesso, porque vêm de favelas, vêm de lugares distantes, né? E às vezes, muitas vezes, morrendo de fome. Então, eu estou com um projeto aqui de poder judiciário, né? Claro que é uma coisa mais ampla, tal, mas disponibilizarmos a esses idosos que são os nossos jurisdicionados, que tenham o acesso ao transporte a partir de nós e uma alimentação mínima ali, para que não sofra para que tenha um mínimo de acolhimento. É uma ideia, viu? Nascendo agora. Viu? Olha aí. Gostei dessa ideia. Vamos correr atrás dela? Vamos. Então, você aí que nos assiste, que nos ouve, se quiser, quem sabe, né? Colaborar aqui com essa proposta, com essa ideia, né? Doutor Osamo, entre em contato com a gente que a gente vai organizar esse negócio aí, viu? Ótimo. Então, um cheiro para vocês tudinho. Muito obrigada, meu povo. Eu que agradeço a oportunidade. E que venham aí mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, que a gente possa aqui estar conversando sobre o Estatuto do Idoso com muito mais vantagens, com muito mais coisas boas para contar. Muito bem. Um beijo para vocês e até semana que vem. Obrigada. Tchau.